Bora lá, então. Você vai ter slide? Vou. Vê se você consegue compartilhar aí. Deixa eu ver aqui. Me digam, por favor, se vocês estão vendo. Tá ok, tá aparecendo aqui já. Tá aparecendo? Tá. Beleza. Pode começar? Tá, somente. Você passou pelo NES? Não lembro. Passei em 2024 e me formei em 2024 também. Ah, tá. Então, beleza. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, eu vou ter algumas palestras aqui no NES hoje e amanhã. E vocês, é uma palestra, outra palestra amanhã, no mesmo horário. E geralmente a gente convida algum aluno que já passou por aqui, que está na indústria, principalmente, ou está na academia, algum outro centro de pesquisa, para passar a experiência dele, o que ele aprendeu aqui, o que ele conseguiu evoluir na carreira dele, conseguir uma boa posição, uma coisa que é interessante vocês terem esse feedback para aqueles que saíram daqui do NET, onde eles estão agora. Então, vai contar um pouco da experiência dele, um pouco do que ele viveu aqui no NET e também contar um pouco do trabalho dele. E hoje você está trabalhando onde mesmo? Eu trabalho na B3 atualmente. Isso, lá na B3. Então não é um lugar, qualquer lugar, né? Simplesmente na Bolsa de Valores Brasil. Então, pode começar a sua palestra. Aí você tem um tempo que eu comentei com vocês, 30, 40 minutos. Se você ceder um pouquinho, não tem nenhum problema. Aí os alunos, se tiverem alguma pergunta, eles vão fazendo e eu acho que você vai ouvindo eles daqui. Beleza, sem problemas. Fica à vontade. Bom, então, primeiramente, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como o professor Márcio falou, né? Meu nome é Murilo. Eu me formei em 2024 e aí já vou falar um pouco mais sobre mim. Mas eu quis trazer um pouquinho, né, falar um pouquinho sobre o NES como, ou melhor, pensando, né, numa metodologia, num processo que é o ciclo de desenvolvimento de software. Eu quis trazer algumas dicas minhas aqui, e não só minhas, quis trazer também algumas dicas que eu conversei com alguns amigos, com alguns colegas, que se formaram comigo, que se formaram depois também, para a gente pensar no NES como não só uma experiência muito gratificante, eu acho, dentro da faculdade, mas sim como um projeto real também, né? Ou seja, quais os pontos e características em comum que a gente tem quando a gente pensa no NES e coloca isso de frente com o mercado, né? Então, talvez esse título não diga muita coisa, eu não sou bom dando nome e dando títulos para as coisas, mas espero que, né, vocês possam tirar algum proveito durante essa apresentação e se tiverem alguma dúvida depois, podem me chamar, pode conversar aqui, pode tirar dúvida aqui mesmo, que eu vou estar bem aberto para isso. E, bom, falando um pouquinho sobre o NES, acho que a primeira coisa que eu preciso falar é que um pensamento que a gente tem que ter é que equipes, elas mudam. Então, né, a equipe o que você vai desenvolver hoje, possivelmente, pode ter sido desenvolvido por outra pessoa antes, ou você pode, né, ser a primeira pessoa que vai estar começando com aquele projeto. Então, a gente não tem apenas que executar as coisas, a gente tem que pensar de uma forma estruturada e acho que responsável os projetos NES. Mas antes disso, e aí me avisem, por favor, se o slide andou, se o slide trocou, acho que sim, né? Vou falar um pouquinho sobre mim. Esse sou eu na minha banca do NES, na segunda banca do segundo semestre. E, bom, aí tá meu LinkedIn, caso alguém queira se conectar, me mandar mensagem, tirar alguma dúvida, tanto sobre a apresentação quanto minha vida, né? Sobre onde eu trabalho, sobre a B3. Sintam-se abertos. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder vocês. Bom, falando um pouquinho sobre a B3, eu coloquei pleno, mas eu acabei de ser promovido, tá, gente? Não, nem atualizei meu LinkedIn ainda. Tô na B3 desde 2024, fiquei um semestre na faculdade na B3, iniciei como júnior a carreira lá dentro e continuo até hoje. E também, falando sobre uma experiência da faculdade, eu fui bolsista no LEDS por 3 anos, né, 2022 a 2024, 2022 como IC, com a professora Maristela, e 2023 e 2024, não sei se vocês conhecem, mas eu estava no projeto do SIG, SIGFAP, novo SIG. Fui desenvolvedor, full stack lá durante esse 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, se eu não estou enganado. E aqui embaixo está um pouquinho das tecnologias que eu mais trabalhei, ou que eu mais trabalho, pelo menos dentro da B3. Algumas delas podem parecer um pouco conflitantes, né? Como, por exemplo, Quarkus e Spring Boot, que são dois frameworks, mas eu mudei de projeto durante esses 1 ano e 7 meses na B3. Eu já estou no meu segundo projeto e isso é muito comum lá dentro, tá? Às vezes você está num projeto, você é alocado em outro. Obviamente, você não vai ficar trocando de projeto a cada 6 meses, mas pode acontecer de você mudar de projeto a cada ano, né? Se você for uma peça-chave, ou às vezes
for necessário um maior foco em algum projeto. Aí, parando de falar um pouquinho sobre mim, e acho que começando a apresentação, falando um pouquinho mais sobre o contexto do NES, entendo que todo mundo aqui já conhece, né, já sabe o que é o NES. Um ponto, tá, pessoal? Aqui a ideia é ser mais uma conversa, igual o professor Márcio trouxe, não é ser uma aula, nada disso, acho que nem tem essa capacidade, mas é realmente uma troca. Então, sintam-se, se quiserem perguntar alguma coisa, sintam-se à vontade, mesmo eu não estando aí. E como eu falei um pouquinho antes, acho que o contexto do NES, né, o contexto dos projetos, é uma coisa que a gente encontra muitas vezes no mercado de trabalho. Porque você não vai ter a garantia de chegar num projeto que vai estar tudo lindo, maravilhoso e perfeito. E o NES, pelo menos, você está no ambiente controlado, né? Você consegue pedir socorro para a pessoa ali do seu lado, para o seu professor, para um técnico, né? Para chegar do outro lado, achar uma solução que realmente faça sentido. E é totalmente comum você chegar não sabendo nada, né? Porque você vai pegar ali o que a outra equipe deixou, então é uma troca ali, né? Um handover meio que informal. Você vai pegar o projeto, tem que descobrir o que ele faz e continuar. Obviamente você tem um tempo hábil para isso ali, né? Uma sprint. E uma coisa muito importante é que na B3, quando eu cheguei, foi assim também, tá, gente? Ou nas duas vezes, dos dois projetos, eu cheguei e eu não sabia nada. Além de ser um mercado um domínio, melhor dizendo, que eu desconhecia, que é o mercado financeiro, eu ainda tive que aprender algumas coisas de tecnologia, porque, por exemplo, o Quarkus, eu nem sabia que isso existia, gente. E ele é um framework muito usado para quando a gente fala de arquitetura de eventos. Então, eu cheguei, assim, num lugar que eu não sabia nada, então tinha dificuldade de entender o produto, uma arquitetura nova, tudo isso, e a qualidade dos processos, às vezes, varia muito, entre um processo e outro, ou entre um produto e outro. E essa questão de processo é muito importante porque ela não é só ligada, ou melhor, ela está diretamente ligada com a qualidade do software que você entrega. E eu sei que isso é muito difícil de falar porque processo é uma palavra que afasta muita gente. Eu, quando lidava com processo, eu escutava essa palavra durante a faculdade, eu tinha vontade de sair correndo, gente. Eu não tô zoando. Alguém falava processo pra mim, eu virava a cara, porque pra mim não faz nenhum muito sentido. E eu acho que realmente quando a gente tá na faculdade, isso é muito comum. Porque você não tem uma experiência real de estar trabalhando, muitas vezes, obviamente, pode participar de projetos, e aí você começa a entender um pouco mais essa questão de processo. E mesmo em equipe mais seniors, onde a gente tem processos, eu diria que menos controladores, a gente precisa deles. Pelo menos para definir um baseline, uma coisa meio básica aqui. Uma coisa também que eu quero falar muito é sobre gestão e relacionamento, ou seja, o relacionamento que você vai estar construindo com o seu cliente ali, a pessoa que vai estar falando sobre o produto, isso vai afetar demais como é a sua experiência dentro do NES. Se você levar o seu cliente, obviamente, numa boa, entender o ponto dele, trazer outros pontos, facilita demais do que você só fazer o que o que ele tá te pedindo, ou às vezes você falar tudo que ele te pedir, você fala que não vai fazer, sabe? E acho também importante a gente pensar que o projeto ele não vai terminar em você, como eu falei, né? E vai vir outras pessoas depois, independente do semestre que você esteja. Então, acho que esse é o tema até principal disso daqui, que é o quê? É o problema da continuidade, né? Que é o problema que a gente enfrenta aqui estando no NES, e você vai estar enfrentando em qualquer momento. Então, por que eu falo que esse é o grande problema? Porque eu acredito muito que o problema do NES ele não seja uma coisa técnica. Não é linguagem, ou não é código no final do dia. Obviamente isso importa, isso vai influenciar na qualidade do que você está entregando, mas acima de tudo, se você fizer uma documentação bem feita, fazer uma descoberta de produto interessante, você documentar suas decisões, a gente sabe o que precisa ser feito, melhorado ou até mesmo retrabalhado, sabe, no semestre seguinte. É interessante também pegar coisas de feedbacks, o que o cliente achou das entregas, sabe, os pontos de atenção, se os testes de usabilidade foram feitos corretamente, se a arquitetura está correta, se os requisitos não funcionais eles foram pensados junto da realidade do cliente ou do usuário que vai estar realmente usando o seu sistema. E também um ponto muito importante é a questão de ambiente de implantação, se ele foi levado em consideração durante todas as iterações. Não importa que nível ou qual iteração você pegue para trabalhar nesse semestre, no próximo, isso é extremamente importante. E um ponto também é que vocês têm que, acho que, prestar um pouco de atenção nesse, e a questão de continuidade é que o quê? Vocês não vão desenvolver, como eu falei, só código, né? Vocês não desenvolvem o software, a solução de vocês, para que vocês mesmos usem.
e sim que algum cliente, usuário, né, esteja em produção, a gente espera, no final dos 3 semestres, e vão ter usuários de verdade usando o seu produto. E acho que é importante também salientar que tudo no NES vira herança, né? Então, decisões boas, decisões ruins vão virar herança para a próxima equipe. E às vezes, quando você está no terceiro semestre, você pega um projeto de terceira iteração, é, não é, às vezes a herança se complica mais porque às vezes tem uma equipe de desenvolvimento que vai pegar isso lá no futuro, às vezes uma GTIC, às vezes o cliente mesmo, ele tem que entender o que foi feito, por que que foi feito daquele jeito, sabe? Então acho que é muito interessante a gente levar o NES não só como uma experiência para passar, eu sei que essa é a parte mais importante, eu entendo, mas realmente tratar como uma experiência real de mercado. Acho que isso é muito importante. Bom, falei, né, um pouquinho sobre contexto, e eu falei também ali no meu título que eu queria falar sobre ciclos de desenvolvimento de software. E aqui eu não quero entrar no que exatamente é isso, onde se aplica, porque eu entendo que, né, que algumas pessoas já vão se formar aqui nesse semestre, ou no próximo, ou talvez no ano que vem, mas já sabe o que é ciclo de desenvolvimento de software, né? Então eu quero realmente trazer só alguns pontos, e trouxe esse slide aqui só para mais ilustrar mesmo, sobre o que eu estou falando, né? Para não ficar falando só a sigla jogada, e às vezes a gente não está falando, mas o SDLC, o ciclo de desenvolvimento de software, é um processo, né? E como eu falei, sei que essa palavra afasta muito. Mas ele é um processo que ajuda muito, um processo simples, rápido, é, que, como eu falei, já foi tratado milhões de vezes durante a faculdade, acho que a gente escuta isso do primeiro ao último semestre, sobre ciclo de desenvolvimento de software, sobre análise, planejamento. Então, eu quero só trazer realmente alguns pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala do NES, tá? E aí, partindo para o próximo slide, né, que é destrinchando um pouquinho, falei que não ia, né, entrar em cada um dos pontos, mas eu quero só defender esse processo como um mecanismo de continuidade para a gente. Então, quando a gente está falando do NES, como que a gente pode fazer, às vezes, uma associação entre o ciclo de desenvolvimento de software, peço perdão, e o NES, realmente, né? As iterações, as 3 iterações. E talvez dando uma dica aqui para vocês de, eu vou pegar, às vezes, um projeto de primeira iteração, qual que é o meu objetivo aqui, sabe? O de segunda, de terceira, o que eu vou estar realmente pensando aqui? E talvez também trazer alguns pontos relacionados a casos de uso da B3, que eu posso estar trazendo aqui para vocês. Mas quando a gente fala de ciclo de desenvolvimento, eu acho que a gente tem algumas coisas que eles defendem, né? Quando a gente pensa em continuidade. Então, por exemplo, o planejamento, acima de todas as coisas, ele tá protegendo o escopo. Não só o que você vai desenvolver agora, nesse semestre, mas no futuro também, né? Assim como a análise defende muito a visão do produto. Então, por que a gente está fazendo aquilo, sabe? Por que eu tomo uma decisão e não outra? E aí entra muito a questão do projeto, às vezes de você ter uma visão de ter uma sustentabilidade técnica, se eu posso usar esse termo, de entender por que que a opção A é melhor que a opção B, por que que às vezes gerar um artefato A é melhor que gerar um artefato B, sabe? A questão de implementação, eu acho que aí é a mais básica, né? Afinal, código, no final do dia, é o que eu posso dizer, é o resultado dessas últimas 3 partes, dessas últimas 3 pontos que eu trouxe antes. Questão de teste. É a estabilidade ao longo do prazo, realmente você garantir o que você está fazendo vai funcionar, e não vai funcionar só para hoje, né? Tem que funcionar amanhã quando você sair, funcionar quando o cliente for usar. E questão de manutenção também entra muito em questão de teste, que é a questão da evolução contínua. Então aqui eu acho que é muito importante até mesmo pensar em DevOps, né? Questão de esteira, questão de por que que você faz tal coisa, por que que você usa às vezes quando pensa em CI/CD, né? Ou até mesmo em ferramentas. Por que que uma ferramenta, por que que eu vou fazer a minha esteira desse jeito em vez do outro, acaba sendo melhor. Então, até uma dica eu acho que planejem bem a esteira que vocês vão usar, como é que essa esteira vai funcionar, porque ela traz insights, ela pode trazer, por exemplo, code smell, é, ou talvez pontos de atenção que a gente tem, questão de dependência, que eu sei que não é muito tocado durante a faculdade, e eu tive problema com dependência no trabalho já, e aí eu sei que estou pensando um pouco mais no mundinho de Java aqui, mas eu sei que vocês podem trazer para a linguagem favorita de vocês, para o que vocês vão estar desenvolvendo. Às vezes dependência trazem alguns problemas na última iteração, que
que vocês nem mesmo imaginam. Porque às vezes vai rodar um scan no código ali, vocês tomam uma surpresa. Putz, essa lib que a gente estava usando, ela está extremamente vulnerável a alguma coisa, né? E aí, às vezes, você vai atualizar essa lib para alguma versão, vem a surpresa, né? Talvez a gente tenha funcionalidades, ou talvez métodos, alguns pontos que pararam de funcionar, né? Eles não estão mais sendo suportados. E o que a gente faz, né? Então é sempre importante a gente pensar isso desde o início, não deixar se tornar uma surpresa lá no final. Falado tudo isso, vou entrar em cada um dos semestres, das iterações, e falar um pouquinho também sobre dicas que eu acho que eu posso dar para vocês sobre esses semestres. Bom, vamos lá. O primeiro semestre, a primeira iteração de um projeto, eu diria que é muito sobre fundamentos. E vou estar trazendo a visão aqui, gente, não a minha visão, porque eu vou confessar que eu nunca peguei um projeto de primeira iteração. Então eu tive que ir nos meus amigos e perguntar o que eles achavam que era mais difícil, não ter só a minha visão de fora, que viveu ali, eu vou já dar esse spoiler, eu vivi nos 2 semestres projetos de terceira iteração. Então, vamos dizer assim que eu me ferrei um pouquinho nos 2 semestres, porque eu tinha que entregar. Era essa visão que eu tive desde o início. No segundo semestre, obviamente, já entendia como era um semestre de terceira iteração, mas essa é a visão que a gente realmente tem que ter. E primeiro de tudo aqui é o seguinte: você leu o projeto, você leu a proposta, né, antes de escolher ele. Então, você entendeu, pelo menos o básico ali, o que você vai ter que falar com o seu cliente, do que ele vai, qual que é o problema que ele tem, e aí você tem que realmente conversar um pouco com ele para entender a dor por trás disso, porque às vezes ele não soube dizer qual era o problema, às vezes ele não soube ele descrever, e aí vocês têm que, obviamente, usar técnicas ali e realmente entender qual que é o problema principal, porque ele está falando às vezes que é X e é Y, sabe? Então é realmente vocês entenderem que o primeiro semestre vocês estão decidindo o futuro do produto. Porque vocês que vão fazer um entendimento muito maior, vocês vão ter um tempo muito maior com o cliente. Então, entendendo qual que é a dor, entendendo e trazendo propostas de solução para ele. E isso é extremamente importante, gente. Vocês têm que validar com o cliente. Não validar só o que vocês estão entregando para ele, mas às vezes invalidar o quê? Será que eu entendi realmente a dor desse cliente? Será que ele está me falando que ele quer, às vezes, um sistema. Deixa eu ver o que eu posso trazer aqui. É, no primeiro semestre que eu fiz de NES, era um sistema de fiscalização. Será que realmente eu entendi o que esse sistema tem que fazer? Ah, ele tem que ser mobile. Por que ele tem que ser mobile? Sabe? Ah, ele tem que funcionar sem internet, ele tem que gerar relatório. Putz, esse sistema tem que fazer tudo, então? Não, eu tenho que entender o core do problema aqui nesse primeiro semestre, sabe? E isso tudo validando com ele. Porque às vezes, falam, ele quer um sistema para gerar relatório. E às vezes ele não quer isso, sabe? Ele quer uma coisa totalmente diferente. Então, depois de vocês entenderem qual que é a dor do seu cliente, ter validados com ele, vocês vão muito para a etapa de descoberta de produto. Então, eu recomendo muito esse primeiro semestre para pessoas que gostam disso, sabe? Gostam de fazer uma Lean Inception, uma matriz faz não faz, fazer um roadmap, porque realmente esse semestre ele é sobre isso, sabe? Então, vocês aprofundam na visão do produto aqui, nas funcionalidades, vocês fazem aqui identificação de personas. Então, tudo isso precisa ser validado, você precisa saber se você entendeu, e um ponto extremamente importante, que é o quê? Entender que às vezes o seu cliente não vai ser o usuário do produto. Então, por isso até as personas são interessantes. Porque às vezes o seu cliente, ele não vai ser a pessoa que vai usar, às vezes ele quer atender um público diferente. Eu sei que tinha, por exemplo, um projeto no NES alguns anos atrás, não sei se ele está ainda, se ele já saiu, que era um projeto da Academia Escola. Então, a pessoa que ia usar mais ele ali era, obviamente, a pessoa que é responsável pela Academia Escola, mas ele tinha que atender toda os estudantes, servidores da UFMS, porque você podia marcar, se não me engano, o horário que você ia, podia gerar alguns relatórios. Então, vocês têm que pensar nas duas visões. Então, personas ajudam muito nisso, tá? E não é a minha área, tá, pessoal? Essa questão de UX, de descoberta de produto, não é realmente o que eu mexi muito, nem o que eu trabalho hoje em dia, como eu falei antes. E, finalmente, acho que o ponto alto desse semestre é finalizar uma priorização e definir o MVP. E entender o que você vai definir de MVP aqui pode ser, obviamente, utilizado, pode ser alterado também, durante os próximos 2 semestres.
Então, essa proposta de solução sua vai ser muito o MVP dos 3 semestres, do que precisa ser feito. E aí, vou trazer até uma história aqui para vocês. Aí foi uma experiência que a gente teve no NES, no produto que eu trabalhei, em que o cliente falou o seguinte: olha, eu preciso gerar uma base, eu preciso de dados para trabalhar com eles no Power BI, para gerar insights com isso. A gente entende, né, quando fala assim de início, putz, como é que eu vou fazer isso? E aí, quando vocês receberem um pedido desse, não era o core do produto, tá, gente? Era uma funcionalidade mesmo. Quando vocês receberem um pedido desse, voltem com o time de vocês e alinhem, sabe? Aqui eu acho que é muito importante vocês saberem se aquilo é fácil de fazer. E às vezes é uma complexidade baixa que gera um alto impacto, né? Ou seja, você gera muito valor para o cliente. Por isso que a gente fala que é uma oferta de valor muito grande, né? Você está saindo do básico ali, entregando para o cliente algo que ele realmente precisa e saindo da solução ou do problema principal dele, mas agregando no final. E por que eu falo disso? Porque aqui, e por que eu trouxe essa funcionalidade, né, como um ponto do primeiro semestre? Porque vocês não vão apenas fazer o roadmap de produto aqui, gente. Vocês vão estar desenvolvendo. Vocês não podem achar que o primeiro semestre é um semestre de vou só definir produto e não vou fazer mais nada. Não é isso. Vocês vão estar começando, e aqui, acho que mais importante de tudo, o core do produto. O que o produto faz? Então, o sistema de gerenciamento da academia, ele gerencia a academia, mas ele marca a aula. Esse é a coisa mais importante dele. Não, eu tenho que saber quantas pessoas vão vir, né? E aí a visão do usuário mais responsável, assim, do sistema, se eu posso dizer. Não, eu preciso gerar relatório, sabe? Então, esses pontos são importantes para a gente pensar. E aqui também você define algumas coisas que saem um pouco do mundo do produto. Então, a questão de arquitetura, a questão de processos, a questão de modelo de banco, vocês vão estar fazendo isso, sabe? Porque, como eu falei, aqui é iniciado o desenvolvimento, não é só descoberta de produto. Quando a gente vai para o segundo semestre, aqui eu diria que a visão é um pouco diferente. Aqui é muito mais sobre amadurecimento do produto. A gente espera, obviamente, que a primeira equipe já tenha deixado algumas coisas, alguns pontos para vocês. Então a gente vai saber de onde a gente tem que partir. A proposta de solução já foi feita, já foi iniciada. Então acho que isso é importante a gente pensar quando fala do segundo semestre. E aí, aqui a gente toca muito no problema da continuidade, que eu falei anteriormente, mas não na questão de você estar criando o problema, igual um pouco do primeiro semestre. E sim de você vai estar chegando num lugar onde você não conhece nada, você precisa entender o produto, e às vezes ele não está bem documentado, uma stack, e aí questão de código que não pode, ou às vezes não é conhecida por vocês, e a passagem de conhecimento aqui é totalmente feita em artefatos, e às vezes, quando você consegue, um contato com uma pessoa da equipe anterior, sabe? E aí pode ser tanto. Eu tinha feito isso, eu mandei mensagem para alguém da equipe anterior para tirar algumas dúvidas, porque a gente não estava achando um monte de coisa, sabe? Obviamente você pode ter a sorte de alguém da primeira interação tá no segundo semestre, ou na segunda interação, e você ter alguém para conversar, entender por que decisões foram tomadas. Mas não é certeza isso, né? E aqui eu acho que um ponto muito importante, que eu acabei nem citando no outro, na verdade, eu citei um pouco sobre alinhar com o cliente. Pede para ele explicar de novo o problema, mesmo que a primeira equipe tenha entendido o problema, tenta identificar se eles entenderam certo, se a proposta deles realmente está certa, sabe? Às vezes uma dor nova surgiu e isso é extremamente comum. Trazendo mais um exemplo da B3. Eu estava numa funcionalidade, trabalhando numa feature, e aí eu estava de boa lá, e aí me chegaram e falaram o seguinte: semana que vem, a gente precisa entregar uma feature X. E a gente prometeu isso para um cliente muito grande. Então, tem como você fazer? Obviamente foi produto chegando desse jeito para mim, né, gente? O que eu fiz? Primeira coisa, desliguei, liguei pro meu chefe para entender se realmente podia puxar isso. Porque produtos prometeu, não fui eu, não foi tecnologia. Mas você entende que isso afeta a minha vida? Porque vai afetar a minha prioridade? Então, às vezes, o cliente, ele mudou de prioridade. Foi um semestre, foi umas férias ali, né? Pode ter sido um mês, 3 meses, que ele pensou, putz, vi tal coisa, hein? Acho que a gente tem que alterar tal coisa. Surgiu uma nova regra na universidade, mudou alguma legislação. Então, tipo assim, tudo isso afeta o seu produto, afeta o que você vai estar desenvolvendo. E aí, um ponto que eu falei que eu ia comentar, que eu não tinha comentado no outro,
sobre o teste de usabilidade. Eu acho muito válido fazer ele no primeiro semestre, mas se a primeira equipe não fez, faça nesse semestre. Entenda se as coisas que vocês têm, se o que está desenvolvido ou o que está entendido, e aí pode ser às vezes num Figmazinho da vida básico ali, se é realmente a proposta que o cliente quer, gente. Porque se a primeira equipe fez no primeiro semestre, vocês vão ter um retrabalho. Mas aqui no segundo, se a primeira equipe não fez, vocês vão ter que refatorar código, vocês vão ter que refatorar documentação, então artefato. E isso é extremamente importante, porque para você não entregar um produto que seja defasado no final, sabe? E como eu falei, aqui é muito mais sobre amadurecer, e aqui é necessário, extremamente necessário, ter uma visão muito macro, ou tentar ter uma visão muito macro do que está pronto. O que esse produto, que nível de maturidade ele tá, esse sistema, sabe? E como eu falei, se condiz com a solução, se condiz com o problema que o cliente está pedindo. Porque pode ser necessário, e aí eu não sei, né, se os professores ainda estão abertos a essa ideia, de ter que refazer alguma coisa. De ter que pegar e começar alguma coisa do zero, algum ponto do zero. Eu sei que até 2024 existia essa chance de você estar pegando algum que foi desenvolvido pela equipe anterior e tá meio que refazendo tudo, alterando alguma tecnologia ou alguma coisa assim. Mas eu sei que lá em 2024 essa ideia já estava sendo meio que descontinuada porque os professores não estavam achando é, tão interessante. Porque às vezes tinha uma solução que estava ok, e as pessoas, não, eu não gosto dessa linguagem, vou estar desfazendo isso aqui e pegando uma coisa nova, sabe? Acho que é muito importante a gente ter essa visão de é realmente necessário fazer isso. Eu sei que a gente não pode ter tecnologia de estimação, sabe? E, desculpem, deixa eu só ativar um negócio aqui, um alarme tocando. A gente não pode ter tecnologia de estimação. Então, às vezes, eu não gosto de JavaScript, vou transformar isso aqui em Python. Será que realmente funciona? Será que realmente, né, se for ali, às vezes, uma solução desktop, será que o JavaScript não traz mais funcionalidades? Não traz mais conhecimento sobre isso? Às vezes a gente consegue achar na internet. Eu sei que com a IA facilita tudo, mas é muito importante a gente ter essas sacadas, gente. A gente não pode tomar uma decisão técnica baseada apenas em gosto, sabe? E principalmente, essa questão de maturidade, se eu entendo mais de uma tecnologia ou de outra, eu sei que é difícil a gente trabalhar com tecnologia que a gente não conhece, mas vou ser bem sincero, gente, IA tá aí pra isso. Vocês conseguem pegar o básico de alguma tecnologia muito fácil. E não é dando bronca em ninguém, tá, gente? Mas é só realmente alguns pontos que a gente tem que prestar atenção quando a gente fala no segundo semestre. Bom, falando sobre o terceiro, e aqui é onde eu tenho um pouco mais de conhecimento, onde eu vou estar falando muito mais da minha experiência dentro do NES, que aqui, gente, é a finalização do produto. Aqui não tem muito espaço e não tem muito tempo hábil para tomar decisões, como é que eu posso dizer? Bruscas. Acho que bruscas se encaixa aqui. Porque você não tem tempo de refatorar tudo. Você não pode jogar tudo que o coleguinha fez no lixo. Você não pode falar assim, olha, não gostei, quero refazer tudo, e o entendimento do produto foi errado, e eu sei que isso pode acontecer. E aí é uma questão e uma decisão que tem que ser tomada com muito cuidado. Porque se os 2 primeiros semestres ninguém percebeu que a solução estava incorreta, você chegar no terceiro semestre e falar, olha, a gente precisa jogar tudo isso aqui no lixo. Como é que você vai defender isso na sua banca? E aí trazendo realmente uma visão de banca. Como é que você vai defender isso na sua banca? Como é que você vai virar para o seu cliente e falar, olha, então, você ficou aqui há um ano com a gente fazendo reunião, conversando com a gente o pessoal validando, e eles entenderam tudo errado, sabe? O cliente ele vai olhar para você e falar, não, não quero. Não quero, não quero, eu quero a minha solução. Eu sei que, e aí, né, trazendo para visão talvez de mercado, não tem como você fazer isso. Refatorações nesse nível, eles demandam, às vezes, a compra desse compromisso com pessoas de diversos níveis e de diversas áreas também, tá? No mercado de trabalho, por exemplo, quero refatorar tal coisa. Você precisa conversar com produtos, convencer um produto que vai ser o primeiro problema. Você precisa convencer o pessoal de operações, de produção, que às vezes é uma equipe de suporte separada, o pessoal de redes, de segurança. Você vai ter que falar com seus clientes, eles vão ter que concordar, você vai ter que falar com o comercial. Então, a gente tem que pensar que engenharia de software, nessas decisões, elas não definem ou elas não se baseiam apenas em código. Eu sei que o NES, mais uma vez,
a gente não tá falando de uma experiência real, mas é só fazendo um comparativo aqui, sabe? E nessa terceira iteração também, eu acho muito importante a gente começar a pensar, se não foi pensado anteriormente, sobre implantação. E implantação desde o primeiro dia. Por quê? Porque existem processos de implantação que às vezes a faculdade precisa fazer, tem termos para ser assinados, que demoram tempo, é burocracia. A gente tem que falar, tem que entender qual que é o ambiente do cliente. Então, onde que a gente vai estar implantando esse sistema? E porque é interessante trazer uma questão do primeiro e do segundo semestre, é que a gente espera que as duas equipes anteriores tenham conversado com o cliente. Falar, olha, você vai colocar esse sistema onde? Porque, gente, se vocês chegarem e falar, olha, a gente desenvolveu um sistema aqui, ó, finalizamos um sistema lindo. Vai implantar isso aonde? Ah, vai implantar no servidor on-premise no cliente. Aí vocês vão falar, putz, a gente não consegue, porque a gente tem tal problema, o servidor on-premise do cliente não é bom, o nosso sistema fica lá e fica muito pesado, consome muito processamento. Ou se vai para uma nuvem, por exemplo, como a AWS ou CI, esqueci o nome da cloud da nuvem. Putz, vai ficar muito caro, sabe? Porque às vezes você está usando um negócio ali que consome muito processamento e, né, nuvem você paga pelo que você usa, então você está usando muito. E o cliente não vai conseguir arcar com isso. Não vai conseguir arcar com um Kubernetes numa AWS, que é uma solução de ponta, e às vezes ele vai estar implantando aquilo, colocando aquilo em produção, com às vezes um orçamento mínimo, sabe? Então é muito importante a gente pensar sobre implantação. Se não pensou anteriormente, neste semestre, na primeira semana, esse já tem que ser o objetivo de vocês. E aqui, a questão de teste. Você realizar teste de diferentes níveis. Aqui o sistema a gente espera que ele já esteja num nível muito bom. Ele já dá para ser utilizado. Tem coisas faltando, obviamente. Tem funcionalidades que não estão funcionando, tem bugzinhos. E isso é muito importante também, nesse semestre, é resolver bug. Porque vai ter muito bug que às vezes passou pela outra equipe, a outra equipe já estava viciada. Então o esforço em teste nesse semestre tem que ser muito grande. Né? Então eu diria que até que uma pessoa que vai assumir um papel de tester, de um QA, ele tem que pegar os requisitos e bater com o sistema. E gerar bug, achou um problema, gera um bug. Não, é um problema que não está identificado nos requisitos. Putz, vai virar uma dívida técnica, vai virar um problema de requisitos, depois um débito técnico. Então, aqui é muito sobre tratar esses pontos, sabe? Aqui tem que ter uma troca de esforço e do que dá para fazer muito grande, né? Então, de planejamento e esforço. E aqui, um ponto também que eu lembro que a gente trabalhou muito nesse semestre foi o de alguns testes diferentes. Por exemplo, a gente fez muitos testes de carga para entender o que o sistema aguentava. Isso, obviamente, baseado nos requisitos que a gente tinha falado, ou seja, eu preciso que esse sistema ele funcione com 15 pessoas ao mesmo tempo, com 100 pessoas, com 1000 pessoas ao mesmo tempo, com 20 requisições por segundo. Então, isso a gente precisa entender o que o sistema ele aguenta. Nossa, tem um método aqui que a gente está usando que ele está consumindo muito tempo de banco. Então, putz, talvez não dá pra gente alterar, sabe? Aqui, esse tipo de método dá pra gente, esse tipo de coisa a gente consegue alterar aqui ainda. Porque a gente entende que vai ser mudanças pequenas. Talvez no método aqui, um método ali, entender onde está realmente havendo um tempo um pouco pior de processamento. Aqui também é muito bom para vocês visitarem o cliente, tá? Eu sei que entender o dia a dia do cliente. Então, putz, será que esse sistema, num dia a dia de um cliente, ele tá agindo? E eu sei que ele tá funcionando, no caso, né? Eu sei que isso é um teste que já deveria ter sido feito lá anteriormente, mas aqui é realmente para entender, olha, como é que fosse o seu dia a dia usando esse sistema? Com tudo que a gente já fez, tudo que as outras equipes já fizeram, sabe? Teste de segurança aqui, pentest é muito importante. E aí, a questão de dependência que eu falei antes. Será que o meu sistema ele não tá com problema de dependência? Se por exemplo, eu preciso implantar ele na GTIC. Será que a GTIC não tem diretrizes sobre isso? Então, pessoas que pegam um projeto de terceira iteração tem que pensar muito nisso. E aí eu vou trazer até uma história, que na minha defesa, a gente estava com um aplicativo, né, no primeiro semestre, era um aplicativo tal, e aí alguém da minha banca virou e falou assim, tá, mas vocês vão disponibilizar isso como para o cliente? Vocês testaram, às vezes, numa Play Store? Geraram um link não oficial, que não aparece na página, para o cliente realmente testar isso?
A gente não tinha feito isso, gente. A gente ficou como? Tipo, a gente não pensou nisso e tal, a gente focou em tal coisa, a gente tentou defender ali, mas obviamente era uma coisa que a gente podia ter feito, né? E aí, às vezes quando a gente tá pensando em tanta coisa, e a gente no primeiro semestre quis refatorar muita coisa, isso acabou cobrando a gente depois, que a gente não pensou em coisas simples. Como a gente ia implantar isso? Como é que a gente ia disponibilizar? O cliente falou que beleza, ele tinha uma nuvem ali deles, mas como é que eles iam baixar esse aplicativo durante o dia a dia, né? Porque eram duas coisas separadas, era um back-end que tinha que ficar na nuvem e um aplicativo mobile. Então, tipo assim, são duas coisas que a gente tinha que dar pro cliente de jeitos diferentes. Eu vou ficar mandando APK pro cliente, isso é sacanagem, né? Vamos ser bem sinceros. Eu queria ter feito, não pude, mas eu tinha que ter pensado no negócio que eu não pensei. Então, são pequenas coisas aqui que afetam muito, sabe, a sua experiência no NES. Eu acho que é muito importante a gente prestar atenção nisso. E aí, eu até falei um pouquinho sobre processos antes, mas eu acho que para falar dos três, né, desses três, e trazendo até mesmo um pouco do ciclo de desenvolvimento de software, e eu espero que vocês tenham entendido esses pontos que eu fui falando, né, sobre o primeiro semestre ser um pouco mais sobre planejamento, design das coisas, uma análise, o segundo semestre muito mais sobre implantação, teste, e, obviamente, você faz a primeira parte ali do ciclo de desenvolvimento, que é a parte de realmente planejar, analisar de novo, você realmente confirma que o seu entendimento está correto. E a terceira iteração é muito mais sobre, mais uma vez, implantação, mas toca muito na questão de manutenção, na questão de implantação desse sistema, questão de evolução também é muito grande. E quando a gente pensa no NES, mesmo e trazendo um pouco da questão da continuidade, vocês podem pensar, putz, entreguei o sistema no terceiro semestre, né? Eu não tenho que me importar com a continuidade do projeto. Não é bem assim, porque esse projeto ele pode ser muito bem entregue na mão da GTIC, que vai ter que evoluir isso. Ah, não, o cliente ele tem um serviço, uma equipe de TI ali, às vezes de uma, duas pessoas, que vai estar dando manutenção nisso, que pode às vezes criar uma funcionalidade nova. Imagina alguém pegar um sistema que foi desenvolvido por 1 ano e meio e não ter ideia do que foi desenvolvido, do que está pronto, do que o sistema faz, porque não tem documentação, sabe? Não tem um artefato. E aí, entendo que documentação, artefato aqui, não é excessivo, gente. Vamos trabalhar aqui com documentação mínima viável, sabe? Eu não vou fazer uma arquitetura e desenhar uma arquitetura em 4 diagramas diferentes. Não faz sentido. Eu não vou estar, às vezes, fazendo um documento de requisitos e mais trilhões de coisas. Não faz sentido, sabe? Eu esqueci o nome da. Ah, que é tipo, você separar. Eu esqueci o nome mesmo. Tem um nome, um negócio que a gente usa na B3. Mas basicamente a gente pega a história, escreve a história, separa os CAs dela. E então, tipo, a gente tem uma história e vários CAs. Tá, isso é a documentação ok. A gente não tem, por exemplo, um documento de requisitos extremamente descritivo que fala um monte de coisa, descreve diversos pontos. Não, a gente realmente tem uma coisa mais direta ao ponto, né? E card no gira, por exemplo. Então é muito importante vocês documentarem isso e entender, gente. Em cada um dos semestres, você vai ter que lidar com a continuidade do projeto. Você não pode deixar o projeto morrer. O projeto não vai terminar com você, independente do semestre que você esteja, sabe? E isso eu acho que é uma mentalidade que é muito importante a gente pensar. E, obviamente, trazendo para questão de mercado. O projeto nunca vai morrer com você, sabe? Na B3 a gente tem um projeto que ele roda desde 1995, se eu não estou enganado. E o sistema tá lá, em pé, dando incidente de produção, às vezes a cada 1, 2 semanas. Mas ele tá lá, ele funciona, né? Num framework ainda que foi desenvolvido pela própria B3. Então não dá nem para você falar, olha, você conhece tal framework? A pessoa vai falar, não conheço. Porque é um framework da B3 que funciona em módulos. Então, tipo assim, tá vendo que é uma coisa que acontece? Acho que quando alguém pensou nesse sistema lá em 97, não pensou em que quase 30 anos depois ele ia estar funcionando, né? Que ele tinha que estar aceitando uma quantidade de chamadas por dia, requisições, que passam os milhões, sabe? Então, eu entendo que vocês podem pensar, putz, mas aqui no NES não é isso. Aqui no NES a gente está fazendo um projeto que é um projeto mais pequeno, um projeto menorzinho, ele vai ter milhões de pessoas usando. Ou daqui 20 anos eu acho que ele não vai estar funcionando. Não tem como vocês saberem disso, sabe? Então, e aí, é um ponto que eu acho muito válido, que eu percebi que eu tirei dos slides, que é a experiência do NES como algo para o mercado de trabalho. Por que eu falo disso? Experimentem.
eu acho que o NES ele tem um espaço muito bom para vocês experimentarem coisas. Então, experimentem processos, experimentem tecnologias. Porque vocês podem falar, eu usei tal coisa, um processo, às vezes uma metodologia para a descoberta de produto nova. E às vezes, gente, essa mesma metodologia está sendo utilizada no mercado, sabe? Ah, eu tô fazendo aqui um código que, putz, olha, eu tô trazendo para o mundo de Java, né? Eu tô fazendo um código aqui usando string, então é funcional o meu código. Tá, tem muita gente usando funcional agora no mercado, sabe? Então, esses pontos, eles afetam muito e são muito importantes. Acho que é interessante trazer, então, essa mentalidade do NES, não só de passar, e eu sei que é isso que todo mundo quer, porque eu também queria. Nossa, quando eu defendia a banca, assim, jogava tudo pra cima, eu falei, terminou, não preciso mais lidar com o projeto do NES. Mas eu sei que o projeto do NES me trouxe pontos positivos. É, e experiências que eu uso no meu mercado, no meu trabalho hoje em dia, né? Então acho que isso é importante. E já partindo para o final, o penúltimo slide, quero falar um pouquinho sobre erros e decisões, né? O que que muda a gente tomar uma decisão ou um erro que a gente pode, que ele nasceu a partir de uma decisão. E por que que eu falo isso? Porque eu comentei no início que eu não sei se na verdade se eu comentei, que toda decisão no NES ele vira uma herança, tanto boa quanto ruim. Então, às vezes fazer uma documentação muito grande, putz, não serviu de nada. Eu só gastei tempo da equipe, do time, da squad, e eu não ganhei nada com isso. Sabe? Só pra falar na banca que eu fiz tal documentação, o professor vai olhar pra sua cara e falar, e aí, que você tirou de quê com isso? Porque eu escutei isso, tá, gente? Eu vou confessar. Eu tinha feito um negócio, nossa, eu me achei, usei sonar pra identificar vulnerabilidade no código e tirar code smells. O professor Aldrin chegou do meu lado e falou, tá, o que você vai fazer com isso? E eu ia responder o quê pra ele? Falar, professor, a análise aqui. Ele falou, tá, mas você vai fazer o quê com isso? Isso vai gerar o quê pra você, sabe? Então, análise por análise, você gasta seu tempo codando, sabe? Então, esse é um ponto que a gente tem que prestar muita atenção, porque isso afeta muito. A questão de comunicação, gente. Comunicação, né? Tanto com cliente, com orientador, com técnico. Usem muitos técnicos como apoio. Obviamente, eles não vão codar para vocês, gente, mas os técnicos, eles têm experiência de projetos antigos. O Bort, por exemplo, o, o Bounce, não sei mais quem tá. Não sei se o Bounce tá ainda, na verdade. Então, tipo assim, os técnicos, eles vão saber, eles vão te dar dicas, vão saber te falar, putz, olha, faz tal coisa que eu vi tal equipe fazendo que funcionou, sabe? Usem os técnicos para isso. Tirem dúvidas com eles. Eles estão aí, sei lá, tipo, do dia inteiro, às vezes cuidando da manutenção do site do NES, fazendo coisas para os professores, mas eles têm esse tempo e eles não estão na equipe de vocês. Cada equipe vai receber um técnico do NES para chamar de seu, que você vai estar podendo pedir ajuda e pedir feedback, sabe? Então a comunicação, falar para o seu cliente, e também isso é extremamente importante, tudo que vocês estão fazendo. Ah, olha, a gente gerou tal coisa aqui, um artefato, a gente gerou um negócio no Figma, tem como você olhar pra gente? Putz, muito legal, beleza, olha, a gente desenvolveu uma funcionalidade. Pega o seu notebook, às vezes, numa reunião presencial com o seu cliente, marque em uma ou duas durante o semestre, fala, olha, usa o front-end do sistema, vê o que você acha, vê o que você sente. Putz, olha, ele vai falar, não achei que tal coisa não tão boa. Vocês têm tempo para mudar, sabe? E isso até no terceiro semestre, tá, gente? É, dá para fazer. E eu acho que um ponto muito bom também, tenham sempre uma visão clara do produto. Entendam o que vocês estão fazendo, gente. Não façam decisões, não, como eu te falei, não façam escolhas ou decisões só por fazer. Entende como aquilo afeta o produto que vocês estão desenvolvendo. Entenda como aquilo vai afetar o seu cliente, vai afetar o seu usuário, sabe? Isso é extremamente importante. Então, acho que para colocar um ponto aqui é o quê? Engenharia de software, gente, não é só sobre código. Código é sim uma parte extremamente importante. Afinal, ele é quase o resultado de tudo, né? Quase tudo termina em código. Mas a engenharia de software é sobre decisão. É sobre realmente você tá escolhendo X em vez de Y, porque X faz sentido, sabe? E, como eu falei, comunicação. X faz sentido? O seu cliente. X faz sentido? O seu orientador. X faz sentido? O técnico do NES. E às vezes, X faz sentido com o seu colega do lado, tá? Da equipe do lado. Porque eu já peguei também muita coisa que seria interessante fazer.
conversando com um colega meu que tá numa equipe do lado, que tá com um projeto totalmente diferente. Eu lembro que numa das iterações, eu não sabia fazer esteira de GitHub, gente. GitHub Actions, uma esteira de CI/CD ali. Eu fui lá no meu amigo e falei, ó, então, como é que você fez? Será que você pode me ajudar aqui? Ele me ajudou pra caramba. Pra quem conhece, o Maicon, acho que ele veio aqui semestre passado falar, eu junto com o Godoy, eles falaram sobre DevSecOps. O Maicon é muito bom com esses pontos. Então eu fui nele e falei, Maicon, cara, eu preciso da sua ajuda. Sei que você tá complicadíssimo com o seu projeto, você pegou bucha nos 2 semestres, mas me ajuda aqui, por favor. E ele me ajudou, sabe? Ele realmente deu uma ajuda. E aí, aquele ponto ali que eu coloquei embaixo, né? De você pensar o jeito que você vai fazer as coisas em processo não atrasa desenvolvimento. E até mesmo o SDLC é um processo. Então, pensar nisso não atrasa o desenvolvimento, gente. Ele facilita, sabe? Assim como agilidade não é só sobre você entregar código rápido, processo não é só sobre enrolar as coisas, sobre deixar mais difícil. Ou, como eu falei, fazer um processo, ou fazer uma análise, usar alguma matriz, só por usar, sabe? Você tem que estar tirando alguma coisa disso. A professora Patrícia, por exemplo, ela foi uma das minhas orientadoras, né, no NES. Ela pediu pra gente uma matriz de... Esqueci o nome da matriz, mas basicamente é uma matriz, tipo assim, que ia caindo de acordo com a quantidade de tarefas que a gente entregue para ela, né? Pra gente ver como é que foi que a gente fez durante aquela sprint, se a gente entregou tudo no último dia, tudo durante o tempo, foram entregas faseadas. Então, tipo assim, a gente conseguiu entender como é que tava a equipe realmente, tá? Então acho que é importante a gente pensar sobre isso. Isso, Burndown. Obrigado, Bart. O gráfico de Burndown, que eu odiei a fazer, e vou confessar isso pra vocês, quando a professora Patrícia me pediu isso, eu quis chorar, porque eu falei, professora, pra quê, professora? Projeto de terceira iteração, a gente não vai estar usando isso, a gente tem que entregar e refatorar um monte de coisa. E ela, não, eu quero que vocês façam. A gente fez, e eu aprendi o quê? Que a gente não deixava tudo pra última hora. Então, às vezes, a gente tinha um monte de card, a gente fazia metade de cada um deles, não entregava nada, no último dia de sprint, o burn down descia de uma vez, sabe? Então, o que a gente entendia? Nossa, nosso planejamento tá ruim, né? A gente planejou muito mal. Às vezes uma tarefa tinha dependência de outra, a gente não sabia. E a gente só, tipo, deixou ali, chegou no último dia, a gente tem 2 tarefas que não foram entregues. Por quê? Dependência, questão de realmente a gente deixando tudo para pro último dia. Então é importante pensar sobre o processo, tá? E para finalizar, porque eu tô falando há muito tempo, meu Deus, só trazer uma conclusão aqui para vocês mesmo, tá? Que é o quê? Levem o NES como uma experiência real, onde você resolve os problemas do cliente, sabe? Usa isso como caso de estudo depois, gente. Depois que vocês saírem da faculdade, vocês vão sair com registro de software, sabe? 2 registros de software. Então usem isso como um caso, coloquem no currículo de vocês. Eu coloquei no meu currículo para entrar na B3, ó, desenvolvi um projeto no NES, dei uma floreada, obviamente, né, fazia tal coisa, era um aplicativo mobile que tinha que fazer conexão com o back-end que estava na nuvem. Porque isso conta, gente, é experiência, sabe? As decisões que eu tomei foram experiências. O que eu apanhei no NES, apanhei nas bancas, foram experiências, né? Porque as minhas bancas, gente, as 2 foram um terror, tá? Eu vou confessar aqui também, elas foram bem complicadinhas. A gente, não sei o que deu nas minhas equipes, que elas falavam assim, não, a gente vai pegar professor que bate. Nos 2 semestres, eu apanhei bastante, das 2 bancas. Mas isso eu diria que foi um ponto positivo, tá? E eu sei que não fui o único a fazer isso, tá, gente? Que foi meio louco, assim. Tem colegas, e aí, o Godoy e o Maicon que eu falei, que pegaram umas bancas também bucha. Que eles foram atrás, não, a gente quer uma banca difícil, porque a gente acha que tá bem. Então a gente quer que a banca realmente toque em alguns pontos e a gente consiga debater com eles. E assim eles fizeram. E não tem nada errado também querer, às vezes, pegar uma banca um pouco mais fácil, de pontos que vocês estão melhores, porque ok, gente. Realmente é a experiência no final do dia, sabe? E um ponto também muito importante, tem um pouco de senso de dono. Eu sei que isso parece muito papo de coach, mas pensa que as ações que vocês estão tomando impactam o que vocês estão fazendo. A questão de gerar valor é extremamente importante, sabe? E vocês negociarem com seus clientes é uma experiência, tá bom? E, como eu falei, engenharia de software não é sobre... e usem processos, tá? Eu falei sobre o ciclo de desenvolvimento de software, mas usem processos. E engenharia de software não é só sobre fazer funcionar hoje, uma frasezinha de efeito,
é sobre garantir que funcione amanhã, né? É a coisa mais importante quando a gente pensa em engenharia de software. Bom, acho que era isso, pessoal. Desculpa se eu falei demais, se eu, né, dei muita volta. Eu nunca fiz uma apresentação dessa, então tá sendo a primeira. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Quero deixar aqui aberto para perguntas, tanto sobre a apresentação, se vocês tiverem alguma, tanto quanto para mim também, se vocês quiserem saber alguma coisa da B3, da minha vida, enfim, então estão abertos aqui, podem fazer, tá? Obrigado, David. Dúvidas, pessoal? Bom, eu agradeço sua palestra. Tá me ouvindo, né? Oi? Professor, o senhor tá meio baixo. Agora tá ok. Agora tá ok. Agradeço a sua palestra. E legal a visão que você deu de pertencer ao NES, né? De você realmente ter a experiência de ter participado de 2 bancas e de projetos de continuidade. E legal que ele falou para vocês muitas coisas do que fazer e o que não fazer. Né? Muitas coisas. É bom aprender com a experiência de quem já passou pelas bancas, quem já passou pelas dificuldades de fazer desenvolvimento de software aqui dentro do NES e usar isso depois. Né? Você usou isso no seu currículo, então ver como importante é desenvolver projetos mais variados, mais complexos, outros mais simples, mas você desenvolveu um software desde o começo. Então, essa experiência que ele trouxe do que fazer e não fazer, eu recomendaria você assistir de novo essa apresentação, vai ficar gravada para vocês verem onde ele errou, onde ele acertou, porque é um aprendizado. Você não vai chegar aqui sabendo tudo, né? Sabendo tudo que deve ser feito, passo a passo, fazer bonitinho. Como você falou, né? Eu vou chegar na banca, não fiz tudo, tudo certinho. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem algum detalhe que vai ser levantado para ser dedicado. O software é um negócio extenso, cheio de áreas, cheio de nuances que às vezes você não pensa. Você está envolvido ali, você pega o software como se fosse seu filho, né? Assim, esse aqui é meu, ninguém tasca, está tudo bonitinho. Mas na hora que a gente vai lá analisar, tem coisas que precisavam fazer, que deixaram de ser feitas e tudo mais. Então, essa visão que você deu do lado de lá, né? Do aluno que passou pela dificuldade de passar isso para eles não fazerem a mesma coisa, é muito útil. Como ele comentou algumas dicas, por exemplo, deploy desde o começo, pensar em implantação desde o começo, na versão 0.01 do software, para que vocês não tenham dificuldade de fazer isso lá no final. Tá? A gente vai fazer algumas melhorias na parte de implantação de software aqui, mas deixa pensar no seu desenvolvimento, como é que eu implantaria isso aqui de maneira automatizada, né? De maneira mais prática, mais rápida, usando esteira CI/CD, né? Então, é muito mais prático para você ter depois lá no final do semestre, não ter dificuldade com isso. Porque vai ser questionado com vocês. Como é que você faz o deploy? Não faz. Como é que você manda o aplicativo pro proponente? Cliente, né? Manda pro APK. Às vezes a pessoa não tem ideia de como está. Aí tem que ensinar, tem que habilitar as permissões no celular, mas não é interessante isso. Interessante é que ele use o mecanismo de teste já existe no Google Play, que você consegue adicionar e-mails lá para poder. Você consegue enviar o link e disponibiliza só para a pessoa que tem o link, né? Até. Manda até link para as pessoas baixarem automaticamente o Google Play deles. Então, facilitar a vida do componente. Então, esses que fazer e o que não fazer foi muito útil para a gente, para os alunos que estão começando, terem a noção de como funciona, se eles pegarem projeto de continuidade ou não. Você mesmo comentou que tem as suas dificuldades nos dois lados, seja novo ou seja de continuidade. Vai ter a dificuldade de um e de outro, não tem jeito. Mas aprender... O NES não é fácil, né? Acho que esse é o ponto principal. Você vai achar que tem projeto fácil e não tem. Porque senão a dificuldade de cliente às vezes não está cooperando, às vezes de você não estar entendendo a solução ali, vai ser você pegar um projeto que talvez não esteja tão bom. E aí você precisa fazer decisões. Você precisa tomar realmente decisões e entender qual que é a solução. Pensar sempre, a decisão que eu estou tomando agora, qual impacto que vai ter nisso no futuro para quem vai pegar o seu código. Pense sempre no próximo. Quem vai ser o próximo equipe que vai pegar esse código? Quem vai evoluir isso? Eles vão entender o que eu escrevi, eles vão entender o que eu documentei, vão escrever como a gente fez essa arquitetura. Tem que pensar sempre nisso. Né? Se a gente pensar que só a gente vai entender, se a gente fizer um software sozinho, sem equipes nenhuma, é de um jeito. Você fazer um software em equipes que outras equipes vão pegar, já é outra coisa. Com certeza. Bastante. Gostaria de agradecer a sua presença, remotamente explicando essas questões de experiência com o NES, que eu acho que vai ser enriquecedor para os alunos. E não pegou detalhezinhos, depois a gente vai disponibilizar no YouTube do NES,
e vai colocar essa apresentação para vocês assistirem. Caso quer pegar algum detalhe. Beleza? Então, obrigado, Murilo. Professor, deixa eu só pedir um negócio. Só pra colocar no LinkedIn, gente. Vamos tirar uma foto? E aí, se vocês puderem. Eu sei que você, né? Eu sei que é chato, a gente odiava tirar foto também. Mas vamos tirar uma foto aí, por favor. Não aparece, não. Não aparece aí, pessoal. Só para aparecer na foto. Só vou tirar um print então, gente, se vocês quiserem. Não sei como vocês querem fazer, só pra. Tira o print aí, Lucas, por favor. Como se fosse uma foto. Deixa eu ver se aparece um pontinho aqui. Pode avisar, Lucas. Vamos lá, hein? Tem uns escondidos aí, não estão aparecendo. Aparece aí. Certinho, tá? E... Pegou escurecido aqui. Eu cheguei lá. Não, acho que agora foi. Foi? Ficou claro aí? Ele pede pro número ficar. Eu mandei lá no GPS. Quando a gente manda pra ele, manda pra mim que eu mando pra ele. Lucas, eu acho que eu tenho o seu número ainda, tá? Se você não mudou, eu tenho o seu número ainda. Qualquer coisa eu te chamo. Chama o Lucas que ele. Deixa eu ver como é que ficou, só pra ver se não ficou tudo. Não, ficou ótimo, ficou ótimo. Beleza, brigadão, viu, pessoal? Desculpa aí se eu falei muito, mas obrigado pela oportunidade, professor. Tchau, tchau. Tchau. Pode encerrar.